Como eu prometi, eu vou explicar aqui as três entradas de hoje. Geralmente faço sessões de três, como eu já apresentei para vocês. E essa foi a primeira sessão de hoje. Não sei se farei uma outra, depende das atividades. Mas aqui uma breve explicação e algumas dicas importantes, tá? A primeira operação, agora eu não sei qual é a ordem, mas uma delas foi essa daqui. Nesta operação, você vê o seguinte: você vê uma linha de tendência rompida, né? Rompida para baixo. Aqui deveria ser considerado um pullback nesse retorno ao falso rompimento ali, né? Houve falso rompimento, aqui um retorno pullback corrigindo a vela anterior. Essa vela aqui foi corrigida em mais ou menos 50 a 60%. Aqui, se você marcar uma FIBO aqui, você teria como fazer uma operação de retração se não quisesse esperar o pullback no candle de força, ok? Mas o ideal seria esperar as duas confluências. Olha só, como eu falei, ela foi mais ou menos ali nos 50 a 60% do candle de força anterior, da FIBO. O ideal seria buscar aqui, ó, a linha de tendência, porque na linha de tendência seria exatamente na 61.8 da retração desse movimento de força aqui. Em tempo menor, isso aqui é uma onda impulsiva. É onda impulsiva. Mas vamos lá, qual foi a entrada aqui? Em tese, esse aqui já teria feito o movimento esperado, esse candle aqui. No entanto, não fez a entrada e vamos esperar o comportamento do próximo, porque o próximo seria a última vela de M5, correspondente ao último minuto de M5. E nós tínhamos aqui uma resistência, poderia buscar dessa forma, porque nasceu muito perto da linha. Você não entra quando nasce muito perto da sua marcação. Houve um pico de vela que foi justamente uma tentativa de rompimento dessa micro resistência aqui atrás. Olha, essa micro resistência desse padrão de candle, né, chamado Haramid baixa. É um micro Haramid baixa, antes que fale, né? Enfim, como houve esse histórico de falso rompimento, houve o histórico do nascimento da vela próxima à região e houve o pico de vela na última vela de M5, embora estejamos em M1, o que você espera? Espera o retorno à taxa devido ao contexto anterior. Logo, no pico de vela de M1, venda put para a primeira vela de M5, para o retorno da vela de M5, porque não em M5, se você colocar, não houve um rompimento saudável dessa resistência, pelo contrário. Então você espera que retorne. Podia dar loja? Tudo pode dar loja, mas essa aqui é a análise que você precisa fazer, ok? Vamos à segunda entrada. A segunda entrada foi feita da seguinte forma. Houve um doji, uma indecisão, então eu marquei do topo, do micro topo maior até ele, então fiz uma tendência aqui. Quando eu vi isso aqui, região de decisão é importante, então você tem aqui a região de resistência aqui, ó, micro resistência que foi também rompida, porém houve falso rompimento, voltou à sua região. Houve então um padrão de candle, pullback no padrão de candle, como eu já tenho ensinado para vocês. E também houve o doji. Então, quando houve esse contexto aqui de micro resistência rompida de forma falsa, houve retorno à taxa com o padrão de candle, já houve um pullback no padrão de candle e na micro resistência lá de trás. Há um pavio lá atrás no qual esse pullback foi realizado. Vou colocar aqui, é porque eu geralmente só olho, mas eu esqueço que vocês têm que ver também, né? Olha só, houve o pullback nessa região aqui. Se você traçar uma FIBO nesse movimento de força aqui, nessa impulsão micro, você também verá as regiões que foram respeitadas. Então, devido a esse contexto, o que é que a gente faz? Espera o próximo toque nessa mesma região para pullback. Eu entrei justamente na região do contexto da micro tendência e padrão, mas o gráfico ainda deu um pouquinho de susto, né? Foi lá atrás nessa marcação que eu mostrei para vocês agora. Então, foi um bom gatilho, são bons gatilhos de entrada.
Percebam isso. Ah, está contra a tendência. Quem opera microanálise, a real microanálise, está operando micromovimentos. Então, não se preocupa tanto com que a pessoa... Ah, macro tendência de alta, de baixa. Não, não se preocupe. Micromovimentação funciona muito. E a última entrada, nessa primeira sessão, foi aqui. Nós vimos... Eita, nós vimos isso aqui, olha. Nós vimos uma micro resistência, uma micro resistência, que é uma LTB, você poderia marcar desse topo maior. Eu marquei desse pequeno movimento aqui, por causa desse contexto aqui, olha. A base das velas estão na mesma taxa, na mesma região. Para mim isso é válido, tanto é que aqui na frente fez o mesmo padrão, tá? Então fecha e inicia na mesma taxa. Deixe-me marcar para você também. Aqui, ó, mesma taxa. Esses três candles fecharam na mesma taxa. E lá atrás houve o mesmo padrão. Vou mudar aqui de cor para não confundi-los. Então é isso aqui, olha. É isso que acontece. Então eu marquei aqui uma micro. O que acontece novamente, houve aqui o pullback nessas duas regiões. Não lembro se foi com movimento de vela agora, mas se fosse com movimento de vela poderia ser uma boa entrada. Houve essa impulsão foi a primeira vela de M5, depois retorna, então falso rompimento, embora aqui tenha um rompimento saudável, tá? Mas acontece de não romper, seguir no rompimento, por causa do contexto ali de trás, é uma taxa forte, então houve, e aqui houve o pullback. Essas duas linhas horizontais são linhas de regiões fortíssimas, que eu já passei o gatilho para vocês em live e eu não vou falar aqui. Quem quiser saber, vai lá no nosso grupo. É de graça e sempre será. Tá? É uma forma de você interagir também com o conteúdo. Então, assim, houve esse falso rompimento e aí depois, quando houve esse pullback nas taxas importantes e fortes que eu já considero, junto com a micro tendência que foi rompida e retornada à taxa, então o que a gente espera? A gente espera que esse comportamento se repita. Essa entrada aqui foi em M5. Houve novamente aqui um gatilho. Eu não sei porque eu não entrei aqui. De fato eu não sei. Eu acho que eu estava com o pessoal do grupo no celular conversando. Mas essa próxima vela aqui, olha só a vela de evento, né? Que evento e notícia são coisas diferentes, né? Mas todo mundo chama de notícia erroneamente. Então aqui, olha. Houve então esse pico de vela gigantesco. Então eu entrei nas minhas confluências. Peguei um pouquinho de delay ainda, porque foi muito rápido. Era para entrar aqui exatamente no contexto que eu apresentei. Ela deu um pouco de susto, foi lá em cima. Eu não quis proteger taxa, né? Mas acreditava que ela ia terminar embaixo. O mole que eu dei foi que eu não entrei com 1000. Entrei só com 500. Mas foi também uma entrada vitoriosa. Então esses foram os gatilhos e um breve resumo das análises feitas nessa primeira sessão, tá bom? Qualquer dúvida podem chamar, fiquem à vontade.